Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas da área de linguagens, que conta agora com a participação dos professores de língua portuguesa, o Magno Andrade e a Maria Alice de Souza. Sejam bem-vindos, professores. Antes da gente passar para as nossas questões, vamos relembrar as aulas de língua portuguesa de hoje. Professor Magno, tudo bem? Oi, Dani, tudo bem com você? Joia, conta pra gente o que os alunos viram hoje nas suas aulas. Bom dia a todos, né? Bom dia aos nossos estudantes, aos colegas aqui da equipe. Bom dia, professora Maria Alice. Dani, hoje a nossa aula foi do primeiro ano, relato pessoal. Então, tratamos um pouco sobre a estrutura, sobre as características desse gênero textual. E com o segundo ano nós falamos sobre a metalinguística. Ótimo, professor Magno, obrigada. Tudo bem, Maria Alice? Tudo bem, bom dia, Dani. Bom dia. Conta pra gente aí o que os alunos viram hoje. Olha, o sexto ano viu notícia e conto, o oitavo ano reportagem, e aí dentro, a partir dessa aula a gente falou um pouquinho sobre o hip hop, e o nono ano viu regência e colocação pronominal. Excelente, professora. Agora que nós já relembramos as aulas do professor Magno e da professora Maria Alice, vamos passar para as nossas questões. E a nossa primeira questão desse segundo bloco é uma questão do primeiro ano. Professor Magno, relembre com a gente os 5 elementos da narrativa, por favor. Bom, nós introduzimos a aula de hoje falando justamente sobre os 5 elementos da narrativa, porque já que estamos tratando de um gênero textual narrativo, a gente precisa de relembrar quais são aí estes 5 elementos. E aí, eu não sei se vocês lembram, mas eu estruturei para vocês os 5 elementos da narrativa a partir de uma palavrinha muito conhecida que a gente usa no cotidiano, que é a palavra pente. Então, quando a gente lembra da palavra pente, a gente automaticamente vai lembrar aí dos 5 elementos da narrativa, que é personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Estes são os 5 elementos que todo gênero textual narrativo deve apresentar ali na sua estrutura. Ótimo, professor Magno, obrigada. A nossa próxima dúvida agora é sobre a aula do sexto ano. Professora Maria Alice, qualquer acontecimento pode virar notícia? Olha, não. Nós vamos ver que acontecimentos, fatos relevantes, fatos que têm uma importância, nacional, ali público, são fatos de interesse público, esses viram notícia. Os acontecimentos ali pessoais, mesmo sendo importantes para nós, ele não vai virar notícia, precisa dessa relevância social. Excelente, obrigada, professora. A nossa próxima dúvida é para segundo ano. Professor Magno, o que é metalinguística? Bom, nós vimos aí, com o segundo ano, sobre este conteúdo, sobre essa ideia aí da metalinguística, e a gente também acha como metalinguagem, professora? Uhum. A grosso modo, a metalinguística é quando nós temos a linguagem descrevendo a própria linguagem. Então, por exemplo, um filme que vai contar como produzir ou como fazer um filme é um filme metalinguístico, porque eu tenho a linguagem filme que vai falar sobre a própria linguagem filme. Basicamente, isso que é a metalinguística ou a metalinguagem. Repetindo, é quando a linguagem ela vai falar, ela vai explicar, ela vai discorrer sobre aquela própria linguagem ali. É engraçado, interrompendo, que nós temos uma situação, por exemplo, o livro de português, ele é metalinguístico, porque é a língua portuguesa falando sobre a língua portuguesa. A gente tem algumas tirinhas, Magno, que também são metalinguísticas. A tirinha falando da própria tirinha. Inclusive, professora, na aula, eu mostrei uma tirinha assim para os meninos. Era um casal, e aí o rapaz a moça falava alguma coisa com o rapaz, e o rapaz olhava para a moça e falava, eu não sei se eu olho para você ou para o balão. Ou seja, o balão, que é um elemento que faz parte ali da estrutura do quadrinho, é uma questão estrutural, ele acaba tornando-se parte do próprio quadrinho, Sim, sim.
Nós temos poemas também metalinguísticos. Tem um famoso, Fernando Pessoa, que fala assim: o poeta é um fingidor, finge completamente que é dor, a dor que devera sente. Quer dizer, o poeta usa o poema para falar da própria arte de fazer o poema, né? Então, metalinguístico é mais comum, né? O nome parece esquisito, né? Metalinguístico, metalinguagem, mas é muito comum no nosso dia a dia. Nós temos, inclusive, novelas. Existem algumas novelas que dentro da própria novela tem uma trama ali de personagens que gravam novela, que gravam um programa de televisão, ou seja, a TV dentro da TV, né? Teve uma novela famosa aí, que uma das participantes entrava no reality show. Então, era, mais uma vez, né, a TV dentro da TV. Isso daí é uma estrutura metalinguística, Dani. Excelente discussão aí, professores. Vamos para a próxima. Voltando lá para a aula do 8º ano. Professora Maria Alice, quando o hip hop chegou ao Brasil? Você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? Ah, sim. Foi aquilo que eu tinha comentado, né? O tema era reportagem, né? E aí eu trouxe uma reportagem falando sobre o hip hop. Olha, o hip hop ele chega ao Brasil na década de 80, tá? Ele vai surgir nas comunidades nova-iorquinas na década de 70, com essa intenção mesmo, né? De denúncia, de crítica, né? De falar dessa realidade sofrida das comunidades jamaicanas, afro-americanas. E aí, aqui no Brasil, chega na década de 80. Excelente, professora. A próxima dúvida também é para você, uma dúvida agora do 6º ano. Quais os componentes de uma capa de jornal? Ah, nós vamos ver que ali a capa de jornal, ela vai ter o nome, né, do jornal, tem a data, né? Hoje tem o endereço eletrônico, porque existe a versão impressa e a versão digital, então também tem aí o endereço eletrônico, a data, no impresso ali o valor, e aí nós vamos ter ali a manchete, tem uma manchete principal com a letra maior, diferente, e nós vamos ter as chamadas. A capa também, a capa funciona como uma vitrine. Então, a gente tem ali a principal, as chamadas, com os índices remissivos que você, antes de ir para aquela notícia, você pode ver ali o resumo do que se trata e aí vem ali a página. Aí você abre o jornal, vai para aquela página e vê a notícia com maiores detalhes. É interessante também, quando a gente fala do jornal, que a notícia, né, o conteúdo ali do jornal, que a edição considera como a mais importante, ela vai receber um bom destaque, né? Ela vai estar ali com letras bem maiores e, em muitos casos, até com cores diferentes, né? E, normalmente, também recebe uma imagem, né, professora? Uma imagem, Tem sim. ali uma foto, uma caricatura, alguma imagem que vai fazer referência àquela notícia que está sendo colocada ali. E tem uma informação interessante que tem também nas capas, professoras, que às vezes muitas pessoas leem e não percebem que é a tiragem. Então, isso também faz parte ali da capa. Lá em cima, pequenininho, a gente consegue ver lá, por exemplo, 65 mil tiragens, ou seja, foram impressos 65 mil jornais naquele dia, naquele formato e distribuídos aí pela cidade, pelo estado, às vezes pelo país, né? Sim. O Magno falou uma coisa interessante, as imagens, né? Hoje as imagens, gente, nós temos que ter mesmo essa competência leitora para poder ler a imagem. As imagens hoje, elas não apenas ilustram, elas complementam aquela informação, elas trazem, né, um diálogo com o texto escrito. Então a gente também tem que ter essa competência ali para poder ler também essas imagens. E quando a gente fala da imagem também, de pensar na questão que a imagem, ela salvou o jornal. Porque quando a gente pensa na história do jornalismo, chegou um momento quando as rádios, né, os rádios começaram a dominar aí e a chegar na casa das pessoas, as pessoas ouviam as notícias, então elas não tinham mais necessidade de ficar lendo as notícias. E aí os jornais impressos, para poder não perder mercado, colocaram então as imagens e as cores, porque mesmo que a gente ouça a notícia, a gente não consegue ver a foto.
daquela notícia via rádio, mas via o jornal impresso a gente consegue ver. Então, as imagens hoje realmente elas são muito utilizadas e tem muito esse viés que o professor falou. A gente precisa de aprender a ler também as imagens, porque em muitos casos as imagens também são as notícias e não estão ali somente para ilustrar as notícias. Nós temos inclusive o fotojornalismo, Exatamente. né? A partir da imagem você tem essa investigação aí, né? De uma reportagem, né? Então as imagens têm esse papel, né? Excelente, professores. A nossa próxima dúvida aí agora, a nossa pergunta é sobre a aula do primeiro ano. Professor Magno, quais as características do relato pessoal? Bom, o relato pessoal, como nós vimos, ele tem algumas características que fazem parte aí desse gênero textual. Uma delas é o uso de verbos que estejam na primeira pessoa do singular e verbos que estejam no passado. Não tem como eu relatar algo que não aconteceu. Então, se eu estou relatando o passado, quer dizer que os meus verbos devem estar no passado. E aí, por ser também um texto pessoal, e nós vimos lá na estrutura que é necessário o uso do narrador-personagem, a primeira pessoa também deve estar presente. Então, eu fui ao mercado no dia tal e aconteceu tal fato comigo. Então, aí este eu fui, o verbo ir, né, está na primeira pessoa do singular. As adjetivações também são muito usadas, porque tem muitas descrições no relato pessoal. Então, se eu vou fazer um relato pessoal sobre um dia meu na escola, eu preciso de contar como é a escola. Então, a minha escola era uma escola muito bonita, pintada, né, as paredes eram azuis e tinha muitas árvores. Olha, eu tenho vários adjetivos aí, então, que vão descrever um elemento que faz parte ali do meu relato pessoal. Além disso, o relato pessoal, como o próprio nome diz, vai contar algo que seja pessoal, algo que seja da própria pessoa. Não pensem o pessoal como algo da intimidade, mas pessoal como algo de pessoa. Então, eu não vou contar algo que o outro viveu, eu vou contar algo que eu vivi, por se tratar de um relato da minha pessoa sobre algo da minha vida. Ótimo, professora. A nossa próxima dúvida agora é sobre a sua aula de nono ano, professora. Na frase, vou a Porto Alegre, tem crase? Então vamos lá, adoro crase. Acho que é uma grande dúvida dos nossos alunos, né, professora? Crase é ótimo. Gente, olha, a crase, ela vai ser usada na frente de palavras femininas. Mas quando nós temos nomes de cidade, as pessoas sempre ficam com dúvidas, né? Vou a Porto Alegre, tem crase ou não tem crase? A gente tem uma dicasinha, né? Que é o seguinte, você vai usar o verbo contrário. Então, eu voltei de Porto Alegre, então não tem crase. Vou a Porto Alegre, não tem crase. Se eu falar voltei da Bahia, então eu vou à Bahia com crase. Então, é aquela dica, né? Voltei da, crase a. Voltei de, né? Crase não há. Agora, tomem cuidado. Quando eu tenho um nome de cidade com os adjetivos, né? Que é aquela, né? Vou particularizar, aí a crase vai ter. Se eu falo assim, vou a Paris, não tem crase, porque eu voltei de Paris, ok? Mas se eu for falar assim, vou a Paris das Fontes Luminosas, né? Então, eu vou a Paris das Fontes Luminosas, aí, né, eu voltei da Paris das Fontes Luminosas, porque aqui eu tenho uma particularização. Então, tem que, né, tomar cuidado com isso também. Né? Mas a dicasinha voltei da, voltei de, já ajuda na frente de nomes de cidades, né? Sim. Excelente, ótimas dicas aí, viu, alunos? Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida também é para você, só que agora sobre a aula do oitavo ano. Qual é a estrutura de uma reportagem? Olha, a reportagem, ela tem uma estrutura mais flexível que a notícia. Enquanto a notícia a gente tem aquela situação ali, né, a manchete, o lead, né, que vem respondendo o que, quem, onde, como e porquê, e o corpo da notícia,
A reportagem ela é mais flexível, tá? Nós temos sim os parágrafos introdutórios que vão contextualizar o leitor e ali depois vem o corpo da reportagem, né? E lembrando, a reportagem ela pode ter uma linguagem mais subjetiva que a notícia. A notícia realmente ela é mais focada em responder aquelas 6 perguntinhas. Mas a reportagem não, ela pode ter esse olhar mais subjetivo dependendo do tipo de reportagem. Então, se é uma reportagem sobre um escândalo político, a linguagem vai ser mais objetiva, porque os leitores não podem divagar muito naquilo. Mas se é uma reportagem sobre uma cidade, um evento cultural, essa linguagem pode ser mais informal, mais subjetiva, né? Então, a reportagem ela tem graus de subjetividades. Vai depender ali do veículo e vai depender ali também da temática, né, do assunto. Obrigada, professora. Vamos voltar para o telão. Nossa próxima questão é da aula do 2º ano. Professor Magno, como a metalinguística pode aparecer na prova do Enem? A metalinguística no Enem, ela basicamente vai aparecer de modo analítico, ou seja, você vai precisar de analisar um texto, uma pintura, uma publicidade, né? Seja lá qual for o texto que a questão colocar. E aí, normalmente, você precisa de encontrar a metalinguística presente ali, tá? Tem muito no Enem também, né, professora, aquelas questões em que há diversas afirmativas e aí você precisa de verificar qual que é a afirmativa, né, quais são as afirmativas verdadeiras. Por exemplo, sobre a imagem tal, podemos afirmar que 1, a imagem é assim, 2, a imagem é de tal forma. E aí nas alternativas aparece quais, né, dessas afirmativas são as corretas. Aí tem lá, letra A, somente afirmativa 1 e 2 são corretas. Letra B, somente 2 e 3 são corretas. Isso pode acontecer muito e a metalinguística pode aparecer neste caso. A questão pode perguntar, por exemplo, pode ter uma afirmativa em que ela vai dizer que há ali naquela imagem ou naquele texto a presença da metalinguística. Então, vocês precisam de dominar este conteúdo para analisar se de fato há ou não a presença da metalinguística ali, tá bom? Por meio também das interpretações. Então, alguma questão pode perguntar qual que é a construção de sentido que a presença da metalinguística faz para aquele texto. Tem metalinguística ali? Tem. E por que ela é importante para aquele texto? E aí vai ter as alternativas ali, indicando, e você precisa de fazer essa análise, tá? Então, atentem-se ao conteúdo e pesquisem também formas de se apresentar a metalinguística dentro de um texto, tá? Seja um texto verbal ou seja um texto não verbal. Porque aí você vai conseguir ter a ideia de como que uma metalinguística pode aparecer no texto, porque são diversas as formas que uma metalinguística aparece no texto. Quando a professora Maria Alice dá o exemplo que um livro de português é metalinguístico, não quer dizer que está claro ali que aqui há metalinguística, mas nós que já sabemos a definição deste termo, sabemos também que se é um livro de português escrito em português, tem uma estrutura metalinguística ali, tá? Por isso que é importante você saber muito bem o que é a metalinguística e as formas que ela pode se apresentar em um texto verbal ou não. Obrigada, professor. Tá, professora, uma dúvida agora do 9º ano. Na música, eu lhe vi a primeira vez, isso está de acordo com a norma culta? Olha, em caso de regência, na verdade, quem vê alguma coisa. O verbo ver é um verbo transitivo direto. Então, eu o vi, eu a vi, né? É o verbo transitivo direto. A gente precisa de um pronome oblíquo, né? É o a direto. O lhe significa a ele. Vai, né, a regência de um verbo transitivo indireto, como é o caso de desobedecer. Quem desobedece, desobedece a alguma coisa. Por isso eu vou falar, eu lhe desobedeci.
mas o ver eu vou falar eu o vi, tá? Então é um caso de regência, não está de acordo com a norma culta. Obrigada, professora. A nossa próxima dúvida agora também é para você, só que é do 6º ano. Por que a estrutura da notícia se chama pirâmide invertida? Ah, sim. Por quê? O fato, nós vamos observar que a base dela, o começo, nós temos ali a manchete, né, vem com letra diferenciada, aí depois nós temos o lead, que vai responder quem, o que, onde, como, por quê, e o que, né? E o detalhe. Os detalhes vão afunilando, por isso que a gente fala em pirâmide invertida, porque vai afunilando. Os detalhes vão ficando para o corpo da notícia e o final. Então, por isso que é pirâmide invertida. Excelente, professora. Vamos voltar para o nosso ensino médio? É uma dúvida agora sobre a aula de 1º ano. Como as adjetivações podem aparecer em um relato pessoal? Bom, muito importante esta pergunta, né, a respeito das adjetivações. Por quê? Como eu disse, as adjetivações, elas vão estar presentes ali no relato pessoal, principalmente na hora das descrições. Então, lembra que eu falei do exemplo aqui da escola, que minha escola era de tal e tal forma? Neste momento, eu estou tratando, então, das adjetivações, porque eu uso de adjetivos ou locuções adjetivas ou orações adjetivas para caracterizar um determinado lugar, ou uma determinada pessoa, ou uma determinada situação que faz parte daquele meu relato pessoal. Então, é neste momento aí, principalmente no momento das descrições, que as adjetivações vão estar presentes no seu relato pessoal aí, tudo bem? Tudo bem, acho que a professora quer complementar. Eu quero complementar, que eu vou abrir um diálogo aqui com o 6º ano, que viu notícia. Gente, na notícia, por exemplo, a gente não pode ter as adjetivações. Porque os adjetivos vão trazer essa carga de subjetividade, de emoção, de coisa pessoal, desse olhar pessoal. E aí a notícia ela tem que ser seca. A gente responde aqui, né? O que, onde, como, de maneira seca. Agora, no relato pessoal, o adjetivo vem com essa questão aí, né, de subjetividade, de emoção. Então, uma notícia você não vai encontrar assim, naquela maravilhosa manhã de segunda-feira, maravilhosa, não vai ter, né? O valoroso policial militar salvou a vítima. Não, a notícia vai dar, na manhã de segunda-feira, o policial salvou, então é objetivo. Obrigada, professora. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta, nossa próxima questão é para você. Qual tipo de variedade linguística predomina nas reportagens? É aquilo que eu falei da flexibilidade. Né? Nós teremos as reportagens que vão, né, quando mais geral, para um público maior, padrão culto. Mas nós sabemos que algumas reportagens são para públicos direcionados, por exemplo, para os jovens. Aí pode ter uma linguagem mais informal, né, vocabulários voltados para os jovens. Então, a variedade, ela vai depender do veículo, vai depender do assunto e desse público que vai ler. Obrigada, professor. Bom, estudante, acho que já praticamos bastante nesse bloco, hein? No próximo bloco, teremos a participação da professora Ludmila Lima e do professor Magno, que fica mais um bloco aqui com a gente. Eu agradeço a presença da professora Maria Alice e você, estudante, fique ligado aí. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já volta. Até já!